Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN. Pois é, sexta-feira. Mais uma sexta-feira, mais um final de mês. Hoje já dia 24 de julho de 2026. O ano, tá chegando aí aos seus meses finais. Pouco mais aí de 4 meses para acabar tudo. O ano, para acabar tudo não, para acabar o ano. Hoje, temperatura aí baixa, a gente já vai falar do clima e da temperatura, chuva na cidade de Porangaba, e desejo a você de Porangaba e toda a região um excelente final de semana, um grande abraço e agradeço por estar com a gente em nossos perfis no Facebook, e também pelo Facebook tem a página do Cubo Notícias. Temos o nosso Instagram, a Rede X, o antigo Twitter, E também tem o canal do YouTube e o nosso site, que traz todos os conteúdos da rede social, das redes sociais e mais um pouco, Tudo que você quer saber sobre Porangaba, sobre o interior paulista, sobre a nossa região. Pois é, vamos iniciar o nosso Jornal ACN de hoje, desta sexta-feira chuvosa, com temperatura baixa, e você que quer saber se vai ter mudança no clima e na temperatura nos próximos dias? Vamos conferir na previsão do tempo. Gente, uma frente fria que chegou, pode-se dizer aí já com uma alteração no clima já na noite de quarta-feira, uma temperatura um pouquinho mais baixa, Ontem a gente já sentiu o amanhecer mais gelado, durante o dia deu uma esquentadinha, mas hoje, sexta-feira, a gente está já com essa presença de frente fria no interior de São Paulo. Inclusive, hoje de madrugada, nós tivemos um registro que a gente vai mostrar daqui a pouco, um registro muito triste dessa chegada dessa frente fria que trouxe temporal e inclusive uma vítima fatal em decorrência desse temporal aqui no interior de São Paulo. E como deve ficar o clima e a temperatura nos próximos dias? Confere aí na tela. Pois bem, gente, para hoje, sexta-feira, a gente tem chuva durante todo o dia, Já começou a chover de manhã. Agora, neste início de tarde que a gente está gravando o Jornal ACN, continua chovendo, e a temperatura que começou aí com 13 graus não subiu e nem vai subir muito durante o dia, não. Nós vamos aí ficar com máxima de 17. Até agora há pouco a gente estava registrando 16 graus aqui na nossa cidade, E já no final da manhã 16 graus. Então não vai subir muito, não, vai ficar aí nessa casa dos 17 graus. E amanhã o dia começa com chance de nevoeiro em grande parte da cidade de Porangaba e também aqui da região, tá bom? Sábado de nevoeiro ao amanhecer, o sol quase não aparece, se aparecer vai ser muito rapidinho, dia predominantemente nublado, mas amanhã, sábado, a temperatura sobe um pouquinho, Mas vai fazer aquela sensação de friozinho ainda durante o dia. A temperatura não vai passar dos 22 graus, deve garoar durante o dia, garoa, hoje uma chuva um pouquinho mais insistente, mas amanhã deve ter aquela garoinha. A temperatura não passa dos 22 e começa com 13 graus, frio na manhã de sábado. Domingo, a nebulosidade diminui um pouco, mas a presença de nevoeiro também no período da manhã, Domingo com chance de nevoeiro também. O sol dá as caras de maneira tímida, porque a nebulosidade insiste, a nebulosidade permanece e o tempo deve ser predominantemente nublado no domingo, mas com alguns nuances de sol. A temperatura sobe um pouquinho mais. Teremos máxima de 25, mínima de 14. E a partir de segunda-feira, a gente sente mais essa elevação na temperatura. Na segunda-feira a coisa já vai ficando mais normal, Podemos dizer assim. Teremos uma segunda-feira com manhã ensolarada. Amanhã deve ser o início da manhã com a presença de nevoeiro em algumas localidades. Depois disso o sol aparece e lá no meio da tarde aumento de nuvens, mas sem chances de chuva. O sol aparece
um pouco mais tímido no período da tarde, mas o calor vai voltando aos pouquinhos. Na segunda a gente já tem uma temperatura máxima de 28 graus, mas começamos com friozinho de 14. Terça-feira esquenta um pouco mais. Na terça-feira teremos manhã ensolarada, amanhã deve ser mais assim quente, com a presença de sol, não deve ter nevoeiro na terça-feira, tá? Vai ser um dia mais normal e mais limpo. Apesar de que na terça-feira deve vir aí a presença de um ventinho, um vento. Sabe aquele vento que não é forte, mas é insistente? Pois é, mesmo com a presença deste vento, a temperatura sobe na terça, vai para 30 graus e a mínima fica nos 16. O vento continua na quarta-feira e esse vento vai afastar as nuvens na quarta-feira. Na quarta-feira a gente vai ter essa presença desse ventinho chato, insistente, mas o tempo limpo, céu de brigadeiro na quarta-feira, dia 29 de julho. Sol brilhando forte durante todo o dia, calor no meio da tarde, vai chegar aos 30 graus e amanhã começa com 16. Porém, este vento que fica na quarta-feira não é à toa não, é um vento que vai estar trazendo uma outra massa de umidade lá da região sul, porque para a semana que vem tem a presença de mais chuva para a região sul, que deve chegar aqui para a gente na quinta-feira. Quinta-feira, tempo nublado. Ah, o sol aparece na quinta? Não. Quinta-feira de tempo fechado, com possibilidade de pancadas fortes e isoladas de chuva. E a temperatura volta a cair na quinta-feira, tá? Não vai fazer calor de 30 graus, não. Vai ficar no máximo em 25 e a mínima de 16 graus. Previsão do tempo. Oferecimento. Estância Torre de Pedra Hotel Fazenda. Está precisando de um descanso? Então venha para a Estância Torre de Pedra Hotel Fazenda. Aqui você encontra conforto, atendimento de excelência e toda a tranquilidade da natureza para viver momentos inesquecíveis com a família. Aproveite nossos chalés à beira do lago, o exclusivo Chalé Spa, a suíte Oasis com banheira de hidromassagem, além de restaurante, piscinas aquecidas e ao ar livre, salão de jogos e campos esportivos. Também oferecemos pacotes especiais para retiros de igrejas, encontros de casais e eventos corporativos. Faça já sua reserva pelo telefone ou WhatsApp 15 3500 8476. Estância Torre de Pedra Hotel Fazenda, na rodovia Castelo Branco, quilômetro 167, em Porangaba. Pois bem, gente, já que nós estamos falando de clima e temperatura, vamos colocar imagens aí registradas. Imagens que foram feitas na madrugada de hoje por servidores da Santa Casa de Taquaritinga. Taquaritinga é o município que fica ali na região de Ribeirão Preto. Pois é, olha essas imagens, a força do vento, da ventania que atingiu ali a região de Ribeirão Preto. Choveu muito forte, teve ventania, um temporal com ventos que podem ter ultrapassado 80 quilômetros, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. E houve estragos na região de Ribeirão Preto. Teve queda de árvores. O município de Ribeirão Preto, por exemplo, ficou parcialmente sem energia. Já já a gente vai colocar aí uma foto de como ficou o centro ali a região central de Ribeirão Preto. Teve queda de telefonia, internet, por causa da queda das árvores, né? Muitos caíram sob fiação e fizeram rompimento desses cabos de energia, telefonia e internet. A Coordenadoria Municipal lá da Defesa Civil de Ribeirão Preto dizem que foram aproximadamente 30 minutos de chuva muito forte e ventania. O temporal que atingiu a região de Ribeirão Preto hoje de madrugada causou esses estragos que a gente está vendo, a presença do vento muito forte nessas imagens que a gente assiste, que foram registradas por servidores lá da Santa Casa de Taquaritinga, da região de Ribeirão Preto. Então a gente está vendo aí
a força da tempestade que atingiu aquela região agora de madrugada. Então, são estragos que ainda estão sendo contabilizados agora de manhã em diversos pontos da cidade. Afetou os setores de energia, água, telefonia. Também tem registro de instabilidade nas operadoras de internet, queda de sinal de estações de rádio e, infelizmente, o pior, a morte de uma pessoa. Um homem de 82 anos morreu depois que a estrutura ao lado da casa dele, no Jardim Salgado Filho, cedeu e atingiu a casa dele. Ele estava dormindo no momento da queda. O prefeito de Ribeirão Preto, o Ricardo Silva, decretou agora há pouco o estado de emergência no município. E segundo as informações da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, foram cerca de 30 minutos de forte chuva e acompanhada de rajadas de vento que em algumas localidades podem ter ultrapassado os 80 km por hora. Então, a gente já publicou aqui, inclusive, pelas nossas redes sociais, né, o alerta que a Defesa Civil do Estado de São Paulo lançou para o interior paulista, né, de que entre quarta e hoje, em algumas localidades do estado, estavam previstas essas possibilidades de temporais. E olha, nós estamos em julho, estima-se que entre agosto e setembro é que nós iremos começar a sentir com mais força as interferências do El Niño, do Super El Niño, que está sendo registrado com o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. E esse Super El Niño é o maior em 70 anos. Então, podemos esperar ainda catástrofes naturais de nível ainda com precedentes inesperados entre setembro, final de agosto, agora setembro, até final do verão de 2027. Então, vamos nos preparar e rezar bastante, porque, infelizmente, as ações do homem resultam em reações da natureza. Bom, gente, com as nossas notícias ainda aqui do interior de São Paulo, esse é mais um caso de um Ed menor, né? São os menorzinhos, os anjinhos da sociedade, os anjinhos protegidos pelo Estatuto da Criança e do Aborrecente. Este anjinho de 15 anos, o de menor, foi apreendido pela polícia após agredir 4 familiares, entre eles o próprio pai, de 69 anos. Foi na noite de quarta-feira. Deve ser um vagabundo noiado. O ECA não gosta que a gente chame os de menor de vagabundo noiado. E eu tô pouco me lixando pro ECA. ECA, né? Isso aconteceu numa casa lá no bairro Altos do Palmital, em Marília. E esse senhor de 69 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória. E está internado na Santa Casa de Misericórdia da cidade, onde permanece em estado grave ainda nesta sexta-feira. Segundo o boletim de ocorrência, esse de menor, esse santinho, teve um surto. O surto foi falta de uma coça bem dada quando era mais novo. E começou a agredir a mãe de 65 anos com socos no rosto e na cabeça. O pai tentou intervir para defendê-la, mas também foi atacado com socos na cabeça e no abdômen. Ele caiu no chão após as agressões. A irmã do adolescente foi chamada pela mãe para ajudar a contê-lo. Ela foi até a residência acompanhada de uma filha, sobrinha do adolescente, de menor. E as duas também foram agredidas com socos, chutes e mordidas, segundo a polícia. O pai foi socorrido por familiares, já em estado de parada cardiorrespiratória, precisou de reanimação, foi transferido para a UTI da Santa Casa de Marília, onde continua em estado grave. A polícia militar foi acionada por vizinhos que ouviram a confusão, encontrou o adolescente sentado em frente à residência. Ele foi levado ao plantão policial
e acompanhado por representantes do Conselho Tutelar. Agora o Conselho Tutelar aparece para proteger o anjinho, né? Agora o anjinho vai ser protegido pelo Conselho Tutelar. Eu espero que antes do Conselho Tutelar a polícia tenha sentado porrete, pelo menos umas 4, 5 porretadas na costela desse vagabundo. Caso registrado como ato infracional análogo à tentativa de homicídio. Ato infracional? Tentativa de homicídio é considerado ato infracional. Sabe por que é ato infracional? Porque as leis dizem que ele é um anjinho, um adolescentezinho, um anjo. Num país decente, esse vagabundo seria preso e responderia como adulto, né? Responderia pela tentativa de homicídio e não por ato infracional. Tentativa de homicídio agora é ato infracional? Ah, vá, é brincadeira essas leis, viu? Ato infracional análogo à lesão corporal qualificada no contexto da violência doméstica, na tentativa de homicídio em decorrência das agressões do pai e em relações à agressão à mãe, irmã e sobrinha, ele vai responder à lesão corporal. A Polícia Civil determinou a apreensão em flagrante do adolescente e solicitou à Justiça a internação provisória dele em instituição de reeducação de menores infratores, que no caso é a Fundação Casa, que não reeduca porcaria nenhuma. Essa é a realidade. E tá aí, o Ed menor vai responder por ato infracional de tentativa de homicídio. Vai ficar quanto tempo na Fundação Casa? No máximo 6 meses. No máximo. Né? Vagabundo, pilantra. Bom, um professor... Não é possível que uma coisa dessas aconteça, viu? São coisas inacreditáveis que só são possíveis de serem críveis, né, reais, porque estão devidamente registradas. Um professor que lecionava na Escola Estadual Maria de Lourdes Barreiro Carvalho, nome parecido com o da minha mãe, né? Maria de Lourdes Barreiro Carvalho, lá em Itapetininga, foi demitido do cargo após expor em sala de aula fotos de um aluno usando roupas íntimas. O que tem na cabeça esse cidadão, hein? O afastamento foi confirmado pela Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC. A mãe da criança, que preferiu não se identificar, afirmou para a reportagem do G1 que o filho dela tem 14 anos e atualmente está no 9º ano do ensino fundamental da unidade. Ela conta que o menino estava brincando com outros colegas de turma na casa onde mora, quando tirou uma foto usando peças íntimas junto das demais crianças. Eles me mandaram a foto enquanto eu estava internada no hospital por causa de uma pneumonia. Era uma brincadeira que eles fizeram. Dei risada, fiquei contente deles estarem bem. Foi uma foto que me fez feliz enquanto eu estive internada. Eu tinha acabado de sair da UTI, disse a mãe. Um dos colegas publicou a foto de forma descontraída nas redes sociais. O professor do menino, que atuava na área de educação física, viu o registro e exibiu a imagem em um telão na sala de aula. No vídeo, é possível ver o homem rindo das crianças. O professor pegou a foto e colocou em um telão com uma música do Pablo Vittar de fundo. O meu filho foi chamado de menininha, de viadinho e outros xingamentos preconceituosos, afirma a mãe. Essas são palavras da mãe, tá? São palavras dela, a gente só está transcrevendo o que ela disse. De acordo com a mulher, o menino já passava por atendimento no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, e possui suspeita de esquizofrenia. Após o episódio, ele não quis mais frequentar a escola. Depois de tudo que aconteceu, ele ficou muito nervoso. Tenho precisado de ajuda para cuidar dele. Eu sou mãe de 5 filhos e os mais velhos estão me ajudando. Ele passa no CAPS, passa no psicólogo e também no psiquiatra, desabafou a mãe.
A mãe afirma ainda que o professor chegou a reproduzir o vídeo com música em outras salas de aula da instituição. A mulher registrou o boletim de ocorrência e desde então o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A turma do primeiro ano também mandou um vídeo dele colocando a foto na sala de aula. Todos nós estamos sofrendo muito com isso. A psicóloga do CAPS também quer me encaminhar para o atendimento psicológico. Tenho me sentido muito incapaz de tudo, pois além de tudo isso, sou mãe de um filho cadeirante e moro sozinha com eles. E não sei mais o que fazer. Em nota, a Secretaria de Educação de São Paulo lamentou o ocorrido, sempre essas notas mequetrefe, né? E afirmou que extinguiu o contrato do professor. A gestão da unidade convocou os responsáveis para acolhimento e disponibilizou um psicólogo para acompanhar o aluno na escola. Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou também via nota que o caso foi registrado como submeter criança ou adolescente a vexame. A corporação convocou o professor para prestar depoimento na delegacia de Itapetininga, que foi a cidade onde aconteceu o caso, né? E vai seguir com as investigações. Bom, a realidade é que também tem que ser apurado se a mãe tinha ou não conhecimento da foto dessa criança, 14 anos, né? Como diz o ECA, ainda é criança. Então, se é para ser tratado como criança, vamos tratá-la como tal. Se a mãe tinha conhecimento dessa postagem nas redes sociais. Porque também não é admissível que alguém vá lá e publique essas imagens nas redes sociais. E uma coisa que eu vejo muito também, pai e mãe, não na má intenção, às vezes a gente até viu casos aqui que faz de propósito, em má intenção, para comercializar o conteúdo, porque tem, infelizmente, pessoas com caráter monstruoso. Mas a gente vê muitos pais e mães que, na inocência, tira foto do filho, da filha, na piscina, na praia, publica nas redes sociais. Vocês não sabem o risco que vocês estão colocando. Já há várias matérias sobre isso, inclusive a denúncia do Felca lá do ano passado, que mostrou que existe na Dark Web ou Deep Web, que é a internet das escuras, não essa que a gente acessa normalmente, que existe comercialização desse tipo de conteúdo. Então você pode estar exibindo o seu filho ou sua filha, mesmo que de maneira despretensiosa e inocente, há um risco muito sério, tá? Então tem que averiguar também o porquê dessa postagem estar nas redes sociais e responsabilizar quem postou, quem permitiu e esse vagabundo desse professor. Apreensão de drogas na Castelo Branco. Mais uma. Parece déjà vu, mas não é, né? Parece a mesma notícia, mas não é. É que toda semana tem. Isso é o que pegam, né? O problema é que se pega, tem alguns que passam, né? Pela peneira. A peneira, infelizmente, não é 100% eficiente. Sempre passa algum pela peneira, né? Mas tá aí mais um caso. Motorista preso por tráfico de drogas, flagrando a polícia rodoviária esse indivíduo com 30 quilos de maconha na Castelo Branco, ali na altura do município de Iaras, já quase ali no fim da Castelo Branco. Ocorrência desta quarta-feira, dia 22. Segundo a polícia, o motorista que conduzia uma carreta foi abordado na rodovia. Durante a vistoria no veículo, a droga foi encontrada dentro de uma mochila, escondida embaixo do banco de passageiro. A maconha estava fracionada nesses tijolos que você está vendo aí, e embaladas em papel plástico. De acordo com a polícia rodoviária, o homem foi preso e encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Avaré. Mais um caso de apreensão de drogas, portanto, na rodovia Castelo Branco. Olha só algo que por pouco não termina em tragédia na cidade de Cesário Lange. Por pouco. Um carro ocupado por uma criança de 4 anos desceu a rua Nossa Senhora Aparecida ali em Cesário Lange após a motorista esquecer de puxar o freio de mão na noite de quarta-feira. Senhora, esse objeto que tem aí no centro do console do veículo
é para ser usado, viu? Se chama freio de mão. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ela esqueceu de puxar e, segundo a Secretaria de Segurança Pública da cidade, graças a Deus a criança saiu ilesa, pois também estava usando o cinto de segurança. Segundo a secretaria, a motorista do carro, que é mãe da criança, relatou que estacionou em frente a um ginásio de esportes para realizar a entrega de salgados. Depois de sair do veículo, ela percebeu que o carro começou a se movimentar de forma desgovernada, acreditando ter esquecido de acionar o freio de mão. Assim que começou a descer a rua na região central, o carro atingiu o muro e uma casa. Em seguida, bateu na traseira de outro veículo que estava estacionado e que foi jogado contra um poste de energia elétrica. Por fim, a caminhonete se chocou contra o muro de uma oficina e parou ali na rua. A secretaria afirmou que, apesar do acidente e dos danos causados, não houve feridos, graças a Deus. A criança recebeu atendimento da Defesa Civil, saiu ilesa devido ao uso do dispositivo de segurança adequado, que seria a cadeirinha, e do cinto de segurança. Mas atenção, pessoal, e outra coisa, vocês têm muito costume de achar que, por ser carro automático, deixando engrenado ou com a marcha ali, né? Não entendo muito de carro automático, mas tem muita gente que acha que por deixar ali engatado vai segurar. Primeiro erro é que o câmbio automático não segura o peso do veículo. Então é preciso acionar o freio de mão. Então preste muita atenção. Não é porque é carro automático que, deixou engrenado ali, maravilha, está seguro. Não tá. E outra coisa, o câmbio automático, a parte de engate dele ali, estava vendo esses dias um vídeo explicando, é um dentinho de ferro que é uma coisa insignificante. Então, muito cuidado, não confie nesse negócio de carro engrenado, o freio de mão não precisa puxar. Bom, outro caso que aconteceu aqui na nossa região, esse caso aqui está ganhando as redes sociais. Um discurso que, olha, é de dar nojo, viu? Uma tentativa de sabe, induzir a opinião pública, de certa maneira, contra as instituições de segurança, coisa que a gente sempre vê na mídia, né? Infelizmente, numa boa parcela da mídia. Mas vamos lá, ao que aconteceu. Vou colocar as imagens aí, depois eu vou exibir a imagem com áudio. Mas por enquanto você está assistindo aí a ocorrência onde um homem morreu após ser baleado durante uma ocorrência envolvendo a Guarda Civil Municipal de Botucatu, lá no bairro Parque Marajoara. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe estava fazendo patrulhamento quando o suspeito teria visto a aproximação dos agentes e fugido. Ele foi perseguido e, após ser abordado, houve uma luta corporal com um dos guardas municipais. E nesse momento ocorreu um disparo de arma de fogo que atingiu o suspeito. Após a abordagem, os agentes localizaram próximo a ele uma sacola contendo, olha só, que anjinho, né? Fugiu e durante a fuga ele despachou uma sacola com 46 porções de cocaína e 27 pedras de crack, que foram apreendidas para a investigação. O elemento foi socorrido por uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, o SAMU, foi encaminhado para o Hospital das Clínicas da Unesp, mas não resistiu. A Polícia Civil foi até o local, juntamente com a Polícia Técnica, que realizou a perícia e recolheu também as armas dos guardas municipais envolvidos na ocorrência. Elas foram apreendidas e vão passar por exames periciais. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência e esclarecer as dinâmicas dos fatos. O resultado dos laudos deverão subsidiar as investigações. Agora, deixa eu colocar o vídeo na íntegra, que foi filmado aí por esse indivíduo, por esse cidadão, que estava aí próximo do local da ocorrência. Vamos assistir, ver o que ele fala
durante este vídeo que ele divulgou nas redes sociais. Vamos lá. Aqui, ó, o guarda aqui, ó, dá licença, ó, a placa da viatura, certo? Ó, atirou no parceiro, mostra a arma aí, mostra a arma aí, mostra a arma, mostra a arma. O parceiro desceu correndo e você atirou nele. Negativo. Mostra a arma. Negativo. Cadê? Tá Negativo. com a câmera ligada? Ele puxou a minha arma aqui. Não, calma aí. Eu posso gravar. Eu posso gravar. Deixa eu ver seu nome. Deixa eu ver seu nome. Deixa eu ver seu nome. A placa da guarda aqui, ó. O parceiro tava correndo, atirou no parceiro aqui, ó. Tirou aqui, ó. Aqui, ó. Baleou aqui, ó. Não, você atirou nele. O cara tá. Mostra a arma dele. Mostra a arma dele. Como rendido? O cara. Nós viu tudo. Fala pra ele o que aconteceu. Fala pra ele o que aconteceu. Eu tava de frente, ele tava de frente. Nós viu tudo. Você atirou nele, ele não reagiu contra você. Isso aí, não, que puxou sua arma não. O cara desceu correndo aqui e você sapecou ele, rapaz. Aqui, ó, a placa da viatura aqui, ó. Covardia, covardia. Chama a tia dele lá embaixo. Covardia, chama todo mundo aí, ó. Covardia, ó. Pois bem, gente. Agora, vamos ser realistas? Correu da polícia, correu da GCM, no caso não é a polícia, mas é uma agência de segurança, é uma instituição de segurança pública, né? Correu da Guarda Civil. Por que correu? Correu porque alguma coisa de ilegal estava fazendo. Outra coisa, se tivesse em casa, a gente vê tá vendo aí nas imagens aqui, não parece ser uma rua muito movimentada, não. A não ser os curiosos que estão ali dando palpite e tentando fazer acusações antes de socorrer o rapaz. Dentre eles, o indivíduo que está filmando aí, né? Ele está tão preocupado com o bem-estar do companheiro, que ele chama de companheiro. Ele está tão preocupado com o bem-estar do companheiro dele, que ao invés de estar tentando estancar o sangramento, socorrer, prestar algum tipo de socorro, ele está filmando segurando uma lata de cerveja na mão. Eu só bebo latinha. Latinha. Foram quantas latinhas? Umas 4. É isso que é preocupação com o companheiro, né? Não larga nem a lata de cerveja, tá ali filmando. Né? E fazendo acusações contra a GCM, que devem ser apuradas, tem que ser investigado. Realmente tem que ser investigada todas as versões. Mas a preocupação do rapaz ali, ao invés de prestar socorro ao companheiro, é estar tomando a cerveja dele e filmando. E eu já vi ocorrências de policiais e agentes de segurança que quando abordam um determinado elemento, o elemento vai lá, reage, briga, xinga policiais. Eu já vi abordagens. E o elemento tenta pegar a arma do policial, agride, xinga. E a primeira coisa que acontece é vizinhos e amiguinhos do indivíduo aparecendo e xingando, falando que é a polícia que está agredindo. Agora, se esse indivíduo realmente entrou em luta corporal com o agente, e se ele pega a arma do agente, como diz o agente na versão dele, que tem que ser apurada, tem que ser investigada para saber se é verdade mesmo. Né? Agora, e se esse indivíduo pega a arma do agente? Era ele ou o agente, né? Agora, quem é que estava trabalhando aí? Era o agente ou era o indivíduo? Bom, se o indivíduo trabalhasse, estivesse em casa, ontem à noite, descansando para ir trabalhar cedo, hoje de manhã, para ganhar o sustento da família, trabalhando, entrando no emprego cedo, se estivesse em casa descansando para hoje cedo ir trabalhar, sabe o que ia acontecer com esse cidadão? Ele ia estar vivo. Então o negócio é o seguinte, ó. Se você está errado e a polícia, ou o guarda, ou qualquer instituição de segurança chega em você, faz o seguinte, perdeu, levanta a mão para cima e se entrega. Aproveita que as nossas leis são uma porcaria, aproveita que as nossas leis não vão deixá-lo preso muito tempo e se entregue, porque pelo menos da cadeia você vai sair vivo. Não reaja,
a abordagem de agente de segurança pública. Essa é a dica para você que está errado, que corre quando a polícia chega e que tenta reagir à abordagem da polícia. Agora, a versão aí vai ter que ser investigada com certeza absoluta para saber se não houve excesso. Agora, fica um pouco assim manchada a reputação de quem está filmando e induzindo a opinião pública contra agentes de segurança pública, filmando e segurando uma lata de cerveja na mão, dizendo que está preocupado com o ferimento do companheiro. Está tão preocupado segurando uma lata de cerveja, fica meio difícil acreditar numa versão dessas. Né? Acidente na Castelo Branco, um motorista morreu após a carreta que conduzia tombar na noite de quarta-feira na Castelo Branco, aqui na altura do município de Quadra. Foi um acidente registrado no quilômetro 149, na pista sentido interior, e de acordo com as informações da Artesp, ainda não é possível dizer qual foi o motivo, mas o condutor perdeu o controle da direção do caminhão, que é um Mercedes-Benz L1513, e tombou no canteiro central da rodovia. A carreta estava transportando uma carga de capas de cadernos. Segundo a polícia rodoviária, o motorista foi socorrido ainda com vida, foi levado pelo resgate da concessionária SP Vias até a Santa Casa de Tatuí, mas infelizmente não resistiu. Após a confirmação do óbito, o corpo foi encaminhado para o IML de Itapetininga. A remoção da carreta de carga mobilizou equipes durante toda a quinta-feira, portanto o acidente foi na noite de quarta e ainda ontem à tarde o veículo estava passando pelo processo de destombamento, que só aconteceu ontem à tarde. Né? O trabalho, portanto, da ocorrência foi finalizado apenas ontem. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. Bom, gente, vamos agora com as notícias aqui de Porangaba. Nós tivemos uma semana relativamente tranquila, né? Tivemos uma semana aí com ocorrências graves, né? Uma semana relativamente tranquila, a não ser daquele acidente que a gente publicou ali na rodovia Aristides da Costa Barros, né? Entre o final e o começo desta semana. Mas enfim, nós vamos começar aqui com o Espaço do Internauta, porque nós recebemos de uma moradora aqui uma reclamação sobre um fato muito desagradável que aconteceu com ela e com o filho dela, uma criança. Né? Ela diz o seguinte aqui: gostaria de divulgar minha indignação porque hoje à tarde, no caso foi na tarde de terça-feira que aconteceu isso com ela, depois aí das 16 horas, ela disse que na tarde de terça-feira eu e meus filhos fomos até o parquinho do CLT, lá no Centro de Lazer do Trabalhador, ali próximo do campo municipal. E ela disse o seguinte: gostaria de divulgar minha indignação porque hoje à tarde, com meus filhos, eu fui levar minhas crianças no parquinho do CLT, ali no campo, e simplesmente tinha um enxame de abelha, embaixo do escorregador. E vieram tudo em cima do meu menino. Ele foi picado na orelha, nos braços, na perna, eu também fui picada. É um perigo a falta de limpeza e manutenção num lugar para crianças, disse ela. Bom, eu entrei em contato com a prefeitura para ter informações sobre isso, entrei em contato com o prefeito João Carlos Alves Barros, né, e ele ficou de averiguar a situação, mas ele nos passou que periodicamente, né, o brinquedo ali, que é parecido com esse que a gente está colocando aí na tela, que os brinquedos, ele, até por ter ali uma demanda de funcionários, o brinquedo é sempre visto pelos funcionários e avaliado pelos funcionários, né? Inclusive para saber se tem alguma coisa quebrada, algum objeto se soltando, parafuso, alguma coisa assim. Então a prefeitura diz que periodicamente faz a inspeção desses equipamentos. A questão é a seguinte: a gente só tem que analisar também com certo bom senso.
O que eu imagino é o seguinte: bom, em primeiro lugar, a prefeitura tem que realmente fazer a vistoria desses brinquedos. Justamente porque não se trata apenas da questão do enxame de abelha que pode se formar, mas também porque alguma coisa pode quebrar, um plástico ali pode quebrar, fazer aquele efeito laminado quando quebra o plástico, pode cortar alguém. Então, de fato, esse tipo de inspeção tem que ocorrer periodicamente. Mas, além disso, se tratando de enxame de abelha, o que a gente tem que analisar também com bom senso é o seguinte: vamos imaginar que a prefeitura coloque todo dia, uma vez por dia, um funcionário para inspecionar os brinquedos, o que seria interessante, né? Uma vez por dia um funcionário ir em todos os parques aí que tem esse tipo de brinquedo e fazer uma vistoria. Mas no que se refere à abelha, se um funcionário for hoje de manhã ver lá o brinquedo, não tem nada de abelha, não tem nenhuma incidência de enxame de abelha, nada, nenhuma casa de abelha, pode ser que de manhã não tenha e à tarde já tem. Porque para a formação de enxame de abelha, isso ocorre muito rápido. Quem tem casa sabe, né? Às vezes você tem ali um toldo debaixo da janela, em coisas assim de 20 minutos, do nada aparece um enxame de abelha. Geralmente aquelas abelhas, aquelas vespinha que o pessoal chama de vespinha estrela, né? Aquela estrelinha. Veio um enxame daquela e preteia tudo. Há uns 2 meses na minha garagem, eu fui na garagem, era quase 1h da tarde, retornei na garagem ali para pegar alguma coisa no carro, 1h40 já tinha um baita do enxame dessas vespinha prata, né? Ou estrelinha, que o pessoal chama, mas enorme em cima da viga da garagem, quase que eu nem entro no carro. Aí entrei, tirei o carro, fechei o vidro do outro carro, porque pode acontecer de entrar também no veículo, formar dentro do veículo, né? Aí passei um produto lá que espanta a abelha e daí saíram de lá, não sei para onde foram. Mas foi um intervalo assim, de 35, 40 minutos, fui 1h na garagem, voltei e daqui a pouco estava cheio, mas muita abelha. Outro tipo de enxame que se forma muito rápido é daquelas abelhas Europa, né? Que é aquela de fazer mel. Forma rapidíssimo e é um baita do enxame, forma de uma hora para outra. Então, conselho para os senhores pais e mães: mesmo que você leve o seu filho ou sua filha 2 vezes ao dia no parquinho aí do seu bairro, tem ali no CLT, tem aqui na Vila São Francisco, tem lá no Colina Verde, mesmo que você leve, tem no Adonai também, mesmo que você leve 2, 3 vezes no dia, toda hora que você for levar, dê uma observada, principalmente nessas estruturas tubulares aí, que é o escorregador, que é aquela passagem de tubo, dá uma olhada para ver se não tem nada dentro. Porque para formar é muito rápido. E em períodos de muito frio e muito calor, abelhas e animais assim, vespas, abelhas, marimbondos, procuram justamente esse tipo de estrutura, que tem uma entrada fácil, porém tem a cobertura que protege de chuva, do calor, do frio. E agora a gente está no inverno, abelhas, vespas procuram esse tipo de estrutura. É fácil para elas acessarem, porém é uma estrutura coberta. Então toda vez que você for até um brinquedo, se foi de manhã, não tem nada, eu vou voltar à tarde com meu filho, com a minha filha. Vai à tarde, dá outra olhada, porque para formar enxame de abelha nessas estruturas aí, é facinho. Mas e se passar um veneno, um produto que espante esses animais, fazer uma aplicação ali? Não pode, porque a criança passa por dentro, vai ter contato com o produto que for passar, mesmo que seja um repelente, algum componente químico vai ter. E criança brincando, você já sabe, passa a mão no plástico, coloca a mão na boca. Então não pode passar nenhum produto químico também para inibir esses animais em decorrência do contato com as crianças. Mas fica aí a dica. A gente pede para a prefeitura dar uma reforçada na fiscalização e na vistoria desses brinquedos.
mas isso só não vai bastar para cortar ou para eliminar o risco da incidência de aparecimento de abelha nesse tipo de estrutura de brinquedo. Então você que é pai e mãe, lembre-se de dar uma olhada, porque é realmente perigoso. Se a criança tiver alergia, então a picada de abelha e picada de insetos pode resultar numa coisa mais séria. Tá bom, gente? Então fica aí o espaço do internauta de hoje como referência para a prevenção ao levar o seu filho, sua filha ou crianças nesses brinquedos. Não só aqui em Porangaba, mas em qualquer lugar, tá? Você vai levar, olha se não tem inseto ou abelha aí nessas estruturas, porque forma realmente de uma hora para outra. Por mais que seja inspecionado, de uma hora para outra forma. Bom, gente, vamos fazer um convite para você da comunidade católica lá do bairro dos Marianos, aqui em Porangaba, que está se preparando para celebrar mais uma edição da tradicional festa em louvor ao Senhor Bom Jesus, que será realizada entre os dias 30 de julho e 2 de agosto. Portanto, no próximo final de semana, não nesse agora, o outro, né? É um evento que reúne momentos de fé, confraternização e lazer com programação religiosa, atrações musicais, almoço, leilões na praça de alimentação e tradicional cavalgada. A programação religiosa começa na quinta-feira, dia 30, às 7h30 da noite, 19h30, com adoração ao Santíssimo, lá na Capela do Senhor Bom Jesus, no bairro dos Marianos, antiga escolinha. Estudei na antiga escolinha, onde hoje é a capela. Na sexta-feira, dia 31, também às 19h30, será realizado o terço meditado. No sábado, dia 1º, às 19 horas, a celebração da palavra, encerrando as celebrações religiosas no domingo, dia 2 de agosto, às 10 da manhã, a Santa Missa Festiva também aí na capela. Além dos momentos de espiritualidade, tem festa, que vai contar com programação recreativa para toda a família. No sábado, a partir das 19 horas, tem show com a cantora Nelly Moraes. Tem leilão e praça de alimentação com a venda de pastéis, espetinhos e refrigerantes. Já no domingo, a programação começa às 10 da manhã, com o tradicional almoço. O valor do almoço, R$ 25,00 apenas. O público também pode prestigiar show com a cantora Ana Laura, leilão de prêmios, tem leilão também de prendas vivas e você vai aproveitar a praça de alimentação durante todo o dia também com salgados, com pastéis, espetinhos e refrigerante. Outro destaque da programação é a cavalgada, que nesse ano vai ter cavalgada em louvor ao Senhor Bom Jesus. Vai ser realizada na manhã de domingo, concentração marcada às 10 horas da manhã nos trevos de Porangaba e Bofete. Então serão simultaneamente duas cavalgadas que vão sair dos trevos de Porangaba e Bofete, e os cavaleiros e amazonas seguirão em devoção ao padroeiro até a capela lá no bairro dos Marianos. A festa tem como festeiros o Fernando Marcelino, Heloísa Aguiar, a Camille Marcelino, o Rian Blanco, Letícia Fernanda e o Vinícius Gonçalves e o Leonardo Otaviano, organização que convida toda a população de Porangaba e região para participar desse momento de fé, tradição e confraternização. Então você pode ir tranquilo com a sua família e prestigiar a festa em louvor ao Senhor Bom Jesus, uma celebração que mantém viva a religiosidade e a cultura da comunidade lá do bairro dos Marianos. É isso, gente. O Jornal OCN de hoje vai ficando por aqui. Agradeço você por estar nos acompanhando. Desejo a você um excelente final de semana e continue sempre com a gente aqui pelas redes sociais para ficar ligado, né? Não precisa também ficar entrando toda hora nas redes sociais. O que você faz? Clica em seguir ou curtir lá a nossa página no Facebook ou o nosso Instagram, que quando tiver uma novidade você já recebe aí na primeira mão, na timeline da sua rede social, tá bom? Então segue a gente para receber as informações de Porangaba, região e todo o interior paulista. Fique com Deus, forte abraço e até a próxima.